assim, né, cara, a gente tá falando, já comentamos aqui sobre os 100 anos da Marvel, já comentamos aqui também sobre o início dos X-Men, como é que a coisa funcionava, por que tomou impulso. O impulso foi com o Wolverine realmente, que trouxe os X-Men aí a uma, vamos dizer assim, uma notoriedade maior, né, cara. E assim, essa notoriedade agora, ela explodiu nos filmes, né. Nós tivemos aí quantos filmes já, se você contabilizar os filmes solo do Wolverine, acho que foram 6, né. X-Men 1, X-Men 2, 3, 4, são 6 filmes. São 6 filmes. Assim, pra tu ver, cara, eu acho que é a franquia de super-heróis que tem mais filmes. Né, cara? Eu não conheço nenhuma outra. Se você for tirar uma média de quantidade por qualidade, dá um número baixo, mas é a maior franquia de super-heróis. E agora vem mais um, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, o filme do Bryan Singer, que assim, cara, que vai tentar utilizar elementos de todos esses outros filmes, porém fazendo uma coisa nova e tentando consertar errinhos que estavam aqui e ali, mexendo com futuros e realidades alternativas, até para poder dizer assim, aquilo aconteceu naquele filme, mas era numa outra realidade. A verdade é essa. Mas assim, você, Café, aqui, que, poxa, conhece bem dessa parada toda, me diz aí, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, o gibi, ele é fundamental, ele é importante, ele é uma grande história dos quadrinhos, ou ele é simplesmente um plot twist para uma coisa futura? Assim, como é que essa coisa funciona? Agora que tá com essa coisa toda sobre o Dias do Futuro Esquecido, tá todo mundo falando que a história é muito boa, que a história é fantástica, que a história é fabulosa. Cara, a história em si, ela tem elementos muito maneiros, uma coisa que marca os quadrinhos, essa questão de um futuro sombrio, um futuro apocalíptico, que eu acho que começa aí, todo mundo vai ter. Tem um desenho dos Jovens Titãs, aquele que passava no SBT, que tem um futuro apocalíptico, também lembra muito Dias do Futuro Esquecido. E a gente tá na época dos futuros apocalípticos, que agora estão chamando de distopias, né? Com esses filmes, né, cara, como Jogos Vorazes, Divergente, né, e toda esse hype que tá se criando em cima tipo desse conceito. Desse conceito, né? Mas o mais importante do Dias do Futuro Esquecido é o efeito que ela teve nas histórias seguintes dos X-Men, dentro e fora das histórias em quadrinhos. Por que eu tô falando isso? Cara, ela foi importante porque ela planta sementes aí que vão ser colhidas por 10, 15 anos depois, né, dentro das histórias dos X-Men, e porque ela separa a dupla que foi a mais importante dentro da equipe de criação dos X-Men, que foi o Chris Claremont e o John Byrne. Cara, assim, bicho, é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, dando um exemplo bem tosco aqui, você separar o gordo do magro, entendeu? Os dois não vão funcionar no mesmo ambiente dos X-Men sozinhos, cara. Eles vão ser sempre... E vão virar alvos de, se fizessem isso, virariam alvos de comparação que não seria interessante, né? E foi o que acabou acontecendo, né? Quando você separa a dupla, mesmo tendo histórias de muita qualidade dentro dos X-Men, a qualidade vai caindo até que... E depois não consegue se levantar. Pegam o John Byrne. O John Byrne, por sua vez, ele passou por um processo contrário do Chris Claremont. Ele fez uma excelente fase no Quarteto Fantástico e depois ele vai fazer a reformulação do Super-Homem na esteira que vem logo após a Crise nas Infinitas Terras. Com certeza. E ele ganha até um status muito importante. Quadrinhos esses do Superman, da fase do John Byrne, que a gente já comentou aqui no Gibiteca Pop número 1, que fala sobre os melhores gibis do Superman. Tá aqui no canal, dá um pulinho lá que você vai achar. É importante você que conhece quadrinhos, você que quer acompanhar quadrinhos, você assistir essa crítica sobre o Super-Homem e o Homem de Aço. Procurar os quadrinhos é fácil de encontrar hoje em dia. Procura os quadrinhos, dá uma olhada. Tem muita coisa aí dos elementos, de repente, dos filmes, dos próximos filmes do Super-Homem que vão vir dessa fonte. Prestem bem atenção, John Byrne. E o Dias do Futuro Esquecido, cara, ele tem uma coisa interessante. À medida que a fama vai crescendo dos autores, o cara vai ficando mais estrelinha, né? A história é relaxado, relaxa. A história foi publicada lá nos Estados Unidos em 1981. Em 1984 foi lançado o Exterminador do Futuro. Pois é. E o Chris Claremont, ele estava numa fase assim tão megalomaníaca, porque ele disse que
O James Cameron. James Cameron copiou a história de Dias do Futuro Esquecido. Olha, eu posso falar uma parada? Eu nem vou, assim, duvidar, cara. Porque, cara, depois do Avatar, e dele ter copiado Pocahontas e dar um visual pros personagens dos Smurfs, cara, eu acredito em qualquer Ele coisa. copiou o Eric Cartman. Dança com os Smurfs, ele copiou o Eric Cartman. Pra tu ter a ideia. Então, é aquela coisa assim, cara. O James Cameron, ele vai mesmo na esteira da galera. E eu até acho que aquele conceito dos sentinelas terem vindo do futuro para destruir os X-Men e blá 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 tem a ver mesmo com a questão do Exterminador do Futuro, principalmente porque da primeira vez que os Dias do Futuro Esquecido foi publicado no Brasil foi justamente na época do filme Exterminador do Futuro. E aqui se deu o título de Exterminadores do Futuro para essa história. A primeira vez que ela foi publicada é nas Super Aventuras Marvel 45-46 e ela não vem com o título Dias no Futuro Esquecido. Ela vem com o título Exterminadores do Futuro. Então mesmo, é só mais uma prova porque o Claire não botar no processo para entender. Claro que isso já prescreveu. Já passou, né? Mas assim, mas a história, o Dias do Futuro Esquecido, como a gente já falou, ela é meio. Eu acho ela particularmente chata. Nos quadrinhos, o que acontece? A Kitty Pryde manda a mente dela ao passado e pega a Kitty adolescente da linha temporal normal. Do regular que tava na banca, blá blá blá. E aí, quando ela chega aqui, alguma coisa acontece, ela não lembra direito o que está acontecendo, mas sabe que uma tragédia vai acontecer que vai acarretar a perseguição aos mutantes. Que seria a morte do senador Kelly, né? E esse que é o grande barato, que eles têm que salvar o cara de qualquer maneira, porque se ele for morto, o bicho pega no futuro e aí, né, existe o apocalipse mutante. O holocausto mutante. É isso aí, E o holocausto que é o grande... E o grande lance dessa história é porque essa ideia de uma tragédia que vai causar um futuro apocalíptico para os mutantes, ela vai ser recorrente durante muito tempo. Você vai ter que ela, teoricamente, vai ser resolvida ao término do Dias do Futuro Esquecido, mas aí no final das contas não muda nada. Então, a gente mudou alguma coisa, continua aquele futuro, então vai ter alguma outra coisa para acontecer. Pra poder... E aí fica nesse looping temporal, isso acaba no Massacre Marvel. Finalzinho dos 90 e início de 2000. Você vê, a história foi publicada em 1900. Não confundir com aquela história do Sérgio Aragones, não. Não confundir nem com aquela, nem com o Massacre de Mutantes. Massacre de Mutantes também é diferente. É outra história. Não confundir, mas essa é a primeira e principal importância de Dias do Futuro Esquecido para os X-Men. Ela introduz a Rachel Summers, que é a filha do Ciclope com a Jean Grey de uma realidade alternativa. Ela chega aqui e eles estão com outro bebê, um menino, né? E ela é menina. É uma questão assim, até que foi tratada no filme agora recente, a questão de tempo, que tem esse tipo de coisa. E assim, né, cara, e ela, a Rachel, você tá falando aí, isso me remete aqui, de que ela já esteve também aliada aos Guardiões da Galáxia. Ela né? passa agora no início dessa década, agora ela passa uma temporada no espaço, no evento Guerra de Reis, que faz parte do levante dos Guardiões da Galáxia. São 3 eventos que os Guardiões da Galáxia participam: Aniquilação 2 e Guerra dos Reis. E ela tá lá no Guerra dos Reis, ela participa de algumas aventuras ao lado dos Guardiões da Galáxia. A gente vai falar inclusive desses eventos mais pra frente. Será que ela... Não dá, né? Eu não sei se ela tivesse, a pessoa é muito louco, porque você tem o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate no filme dos Vingadores. Eles não deveriam estar ali. Eles são filhos do Magneto. Então, assim, poxa, na lógica eles estariam com a Fox e não com a Disney, né? Então, nessa bagunça da Marvel aí. Então, assim, poxa, será que o Joss Whedon vai aí inventar de colocar a Rachel lá no meio, cara? A gente vai ter que dar uma olhada no plot do filme. Se tiver o Império Shi'ar, com certeza vai ter algum mutante. Se tiver o Império Shi'ar, com certeza vai ter algum mutante. Sacanagem de colocar ela, bicho, porque o Scott Summers, ele basicamente, né, cara, agora nessa realidade do Dias do Futuro Esquecido do Bryan Singer, ele seria o quê? Um adolescente ainda, né? Ele vai estar vivo nesse filme? Não sei, porque ele aparece no trailer. Não, no X-Men First Class. O Primeira Classe ele aparece. Enquanto tá vendo aquela varredura do Xavier ali no cérebro, ele aparece.
Ah, é verdade, porque vai trazendo os X-Men do futuro em contato com a geração da primeira classe. Isso Não aí. é com aquela não é com aquela equipe do... Não. Graças a Deus não é com aquela equipe. Não vai ter Jean Grey no filme. Menos mal, porque a Jean Grey do filme é horrível. A Jean Grey, assim, se você pegar o universo Singer, vamos dizer assim, né, cara, dos X-Men aí, o universo cinematográfico dos X-Men, ela não está viva, porque no Wolverine Imortal ela aparece como uma alucinação. Né, cara? O Wolverine tá alucinado ali, ele vê, mas não é ela que está ali, é só uma alucinação do dele. cara, porque é bêbado, né, cara? Apesar de que, né? Não, e o Wolverine pra ficar bêbado tem que beber muito, meu irmão. O fígado dele Fator de- regenera muito mais que o Fator normal, de né? cura não rola. Deve gastar um dinheiro com cachaça. Com certeza. Pois é, galera, uma coisa que pouca gente sabe é que durante a produção de Dias de um Futuro Esquecido rolou aí um estresse, uma briga entre o Chris Claremont e o nosso querido John Byrne, né? Principalmente por causa de uma decisão do editor Jim Shooter, que decidiu que a Fênix deveria destruir uma estrela na saga da Fênix, né? Uma história anterior, e que, poxa, destruiu, essa estrela fazia parte de um sistema solar que tinha um planeta de um povo pacífico que foi dizimado por causa da fúria da Fênix. E assim, Café, me conta essa história direito para eu poder entender melhor como é que foram os bastidores dessa briga aí do nosso querido Claremont com o Byrne. Assim, Dias do Futuro Esquecido tem importância tanto dentro quanto fora por causa disso, porque separa os caras. Eles são a dupla mais importante dos quadrinhos dos X-Men. E o que aconteceu foi o seguinte, cara. A Marvel tem um estilo próprio, tinha um estilo próprio de se criar as histórias em quadrinhos que começou com o Stan Lee. O roteirista, ele criava o argumento, né? E o desenhista se preocupava em fazer as falas. Isso deu aos desenhistas da Marvel uma certa asinha. E o John Byrne não ficou por fora. Não reza a lenda de que as falas eram todas escritas pelo Stan Lee, mas isso era só lá no início, né? Só lá no início. Então tá. Então, o que aconteceu? O John Byrne começou a crescer, mesmo sendo desenhista, ele começa a crescer em importância com relação à influência na história. Entendi. Na saga da Fênix, que é uma das histórias mais importantes dos X-Men, em um determinado momento a Fênix Negra, ela tá possuída, tá virada no saci e quer devorar uma estrela. De qualquer jeito, De né? qualquer jeito. E aí o Chris Claremont coloca ela indo devorar essa estrela. O John Byrne fala o seguinte, Inclusive tá pô, aqui, cara, né, cara? ali. Aqui, ó. Tá devorando a estrela e tal. Saga da Fênix. Aí o John Byrne fala o seguinte, cara, não vai ter importância pra história se essa estrela estiver no meio do espaço sideral, sem nada por perto. Então ele vai e coloca um planeta habitado nesse sistema solar. E o planeta é destruído. Cara, o Jim Shooter, que era o editor, quando ele viu aquilo ali, pirou. Pô, vocês estão de sacanagem. Agora a mulher, pra poder ter verossimilhança na história, a mulher vai ter que pagar por isso. Com certeza. E ele, puto da vida, ele determina o seguinte, cara, eu quero a Jean Grey presa num asteroide, sofrendo pela eternidade nas imensidões da galáxia. E o Chris Claremont e o John Byrne, todos os dois já estrelas no momento, eles se juntam e falam assim, pô, cara, não vamos botar ela no espaço sofrendo. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ela. E eis aí uma das questões que leva os X-Men a ser uma equipe inovadora. Personagem, herói morrendo era comum. Os secundários. Sim, não os que estão lá. A Jean Grey é a primeira personagem principal a morrer. E ela tá desde o primeiro. Desde a primeira do edição, X-Men. ela tá lá. E ela morre, inclusive, nessa revista aqui, que é o Giant Size X-Men. Né? Ele tinha esse nome, não era porque ele era mais volumoso, mais páginas. Ele tinha esse nome porque ele era uma página de jornal. Era um bolho desse tamanho, cara. Hoje em dia seria fantástico ter esse tipo de revista nas bancas. Você pode ver detalhes do desenho que você não vê, né, cara? No gibi, ainda mais no formatinho. Formatinho antigamente. Quando foi né? publicado, E o Jim Shooter, quando ele vê a história, ele fica mais bolado ainda, meu irmão. E Giant Size deu um problemão. As 6 últimas páginas tiveram que ser refeitas e deram 4 dias pro John Byrne fazer isso. Pô, estressante, cara. Quem já trabalhou com quadrinhos sabe que disso, não é mole. Não é mole, não, cara. E o cara, ele tava tão sinistro que ele refez as 4 últimas páginas, e quem viu as páginas originais, as páginas refeitas, falam que as refeitas ficaram melhor, ficaram com uma qualidade melhor. E, pô, isso aí já planta as sementes do problema. Entre o Claremont, o Byrne e o Jim Shooter. Aí vem o Dias do Futuro Esquecido. Cara,
como eu disse, o John Byrne começa a crescer em importância. Ele começa a se sentir, a se achar. Isso aí. E ele gosta do Wolverine. Já o Claremont não gosta do Wolverine. O Claremont gosta da Tempestade. O Claremont botou a Tempestade sem poderes batendo no Ciclope, só pra ela poder ser líder dos X-Men. Sempre que ele pode puxar a sardinha, ele puxa. Outro problema era o Anjo. O Byrne gostava do Anjo. Eu odeio o Anjo. O Claremont também odiava. E eles ficavam batendo de frente o tempo todo por causa disso. E já estava para ser lançado o gibi do Tropa Alpha. Quando vem Dias do Futuro Esquecido, tem uma cena em que eles vão invadir, os X-Men do futuro vão invadir o edifício Baxter. E o Claremont queria que quem invadisse o edifício Baxter fosse a Tempestade. Porque a Tempestade, ela foi ladra, ela tinha poderes, ela tinha habilidade de arrombamento. É aquela coisa da perícia do ladino. Isso aí. E o John Byrne queria que fosse o Wolverine. No final, momentos antes da edição ser lançada, o Chris Claremont pede a um outro desenhista para refazer aquela página. Porra, cara. Aí quando o John Byrne fica sabendo disso, cara, meu irmão, não quero mais trabalhar com esse cara, não dá, ele sai dos X-Men. Eles tentaram voltar atrás. Aí a página publicada, pelo menos aqui no Brasil, lá fora também, é a página com o Wolverine arrombando o edifício Baxter. Mas aí o estrago já estava feito. A dupla se separou e nunca mais foram trabalhar com a mesma qualidade juntos. Com certeza, porque abala, cara, e é ego, tem toda uma parada, bicho, e trabalhar com quem você tem desavença é horrível, cara, não dá. Ainda mais em questão de criação, que você tem que estar bem para poder criar uma coisa boa. Com certeza, e assim, quem perdeu foram os fãs, né? Foram os fãs, com certeza. Tá aqui a cena dos X-Men do futuro, invadindo o edifício Baxter, você pode ver aqui, ó, que aqui quem tá arrombando a fechadura é o Wolverine, e o Wolverine se comunicando com a Tempestade. Tipo assim, né, cara? Tô aprendendo pra poder fazer. Não era a ideia original, né? O que o Claremont mandou redesenhar, tirava o Wolverine de cena e botava a Tempestade arrombando a fechadura. Era tão fácil de resolver. Assim, mas cara, o que eu ouvia falar é de que a briga tinha acontecido, essa cisão da dupla tinha ocorrido, não por causa da questão da Wolverine não sabia abrir uma porta. E sim, pelo fato de quem seria o comandante dos sentinelas, quem iria ser aquele que iria manipulá-los para que os mutantes fossem caçados e dizimados. Eu sempre achei que fosse isso que tinha acontecido. Não, é verdade. Foram, na verdade, várias pinimbas menores. Uma delas é essa questão dos sentinelas. O Claremont, ele queria que os sentinelas fossem controlados por seres humanos. E o John Byrne, ele queria o conceito de revolução das máquinas. Daí, inclusive, o Chris Claremont achar... do James Cameron. James Cameron copiou ele. O que ganhou, os editores foram a favor do John Byrne. Então as máquinas, foi uma revolução das máquinas. Só que quando o John Byrne sai dos X-Men, o Chris Claremont vai lá e muda tudo. O Dias do Futuro do Presente, que eu trouxe que a gente pode mostrar depois, inclusive, mostra isso. Já mostra os humanos controlando os sentinelas e caçando os mutantes. Uma outra questão interessante também, cara, é com relação à Mística. Também, tá certo. A Mística, ela parece azul. Qual é o outro personagem que parece azul? É o Noturno, né? E assim, e aí é que entra uma grande polêmica, e se tratando dos anos 80, é muito mais complicado de você... Como é que se apresenta isso para um garoto? Porque a ideia era a seguinte... É bizarro, cara. A Mística, ela não seria a mãe do Noturno. Ela seria o pai do Noturno. Ela teria se transformado em homem, tido um caso com a Sina, que é a mutante que é colada com ela lá e colada com a vampira. E desse caso, ela transformada em homem fez o Noturno. O John Byrne falou que era uma farofa de macumba, que não queria ouvir falar disso. O Jim Shooter mandou o Chris Claremont vazar com a história. Ou seja, ele falou outra coisa. E no final das contas eles apenas disseram que ela era a mãe dele mesmo. Mas isso aí já vai minando toda uma relação, né, cara? Com certeza, porque é criativo. Quando você cria o personagem com o maior carinho, cria toda a história, fala, que ideia! Aí chega um cara, editor, né? Vai e te joga uma balde de água fria. Aí gelada, parcial,
Fica sinistro, cara. Pra quem cria é muito frustrante, cara. Pois é, galera, por hoje é só. Mas semana que vem nós estaremos de volta dando continuidade aqui ao mês X, que é o mês dos X-Men, o mês Mutuna do Poltrona Pop, falando de Magneto e sua dualidade, né? Às vezes o Magneto tá do bem, às vezes tá do mal, às vezes tá em cima do muro. Qual é a do Magneto? O Magneto é um mutante vira-casaca das revistas X, cara. Com certeza. E assim, semana que vem você não pode perder o programa especialíssimo sobre o nosso querido Magneto. Claro que a gente vai falar também do Ian McKellen e do Michael Fassbender. A gente se vê na semana que vem. Abraço! Um carinha sinistro que luta sempre contra o crime. Sou primo do Robocop, talvez irmão do Wolverine. Não acho playboyzinho que eu tô de nhen. Eu sou do Marvel Comics, sou algum dos X-Men. Se liga, mano, perturbado. Essa é minha façanha. Da minha boca rima, do braço teia de aranha. Como um homem grilo no teto.